Boa tarde a todas e todos. Estamos iniciando mais uma live do projeto de Educação Antinuclear pela Vida pela Paz. Eu sou o Watson Silva, sou antropólogo e coordenador institucional deste projeto, que é uma realização da Articulação Antinuclear Brasileira, com apoio do Fundo Casa Socioambiental. Aproveito também para mandar um abraço especial para as companheiras Joelma do Couto e Maria Clara Cevalho, que também são coordenadoras desta iniciativa. O nosso projeto ele conta com a parceria do Instituto Madeira Vivo, da Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Espírito Santo e Minas Gerais, a APOIME, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, a Articulação Sertão Antinuclear, a Articulação Antinuclear do Ceará, a SAPE, que é a Sociedade Angrense de Proteção Ecológica, as nascentes do Rio Pardo e seus afluentes, o NARP, a Frente por uma Nova Política Energética, Aliança pela Pedra Branca, o Grupo Educação Solidária da Ilha Grande e também do Grupo Ambientalista da Bahia, hoje aqui representado pela companheira Juliana Ferreira, a quem agradecemos imensamente pelo suporte técnico da transmissão, né? Neste sábado, 4 de dezembro, a gente vai discutir um tema muito emergente e particularmente preocupante para nós, que é a especulação nuclear em Pernambuco e no Ceará. Mais uma vez, o Sertão do São Francisco ele sofre com os impactos de grandes obras. Desta vez, essa região que já foi atingida por outros projetos, como a transposição do Rio São Francisco, a hidrelétrica de Itaparica, está agora na mira do lobby nuclear, que pretende implantar 6 usinas nucleares às margens do Velho Chico, no município de Itacuruba. Outra região do Nordeste, o estado do Ceará, também sofre os impactos das pesquisas para exploração de urânio e fosfato na mina de Itatiaia, no município de Santa Quitéria, onde o consórcio Galvani, das indústrias nucleares do Brasil, pretende explorar anualmente 240 mil toneladas de fosfato e 1.600 toneladas de urânio. Este debate conta com a participação de Sandriane Lourenço, Erivan Silva e Gabriela Rodrigues, com quem a gente gostaria muito de agradecer a participação e disponibilidade de estar aqui nessa mesa. Bom, para a gente iniciar a nossa discussão, eu queria convidar a Sandriane Lourenço, que é do povo indígena Pancará. Ela é educadora social e professora na aldeia Serrote dos Campos, no município de Itacuruba. É liderança tribal entre seu povo e atua como coordenadora do grupo jovem, né, OJIPA, que é a Organização da Juventude Indígena Pancará, e também é membra da COGIP, que é a Comissão da Juventude Indígena de Pernambuco. Sandriane, boa tarde, muito obrigada pela sua participação, e a palavra está com você. Boa tarde a todos aqui presentes, né, nesse momento de conversa, de troca de experiências. Gostaríamos de estar falando de experiências maravilhosas e boas, né, voltado para todos nós. Eu sou Sandriane, como o Otto me apresentou, professora, liderança, coordenadora de juventude, e vim aqui hoje, né, conversar e compartilhar com os outros companheiros sobre uma preocupação que tem a todos nós, né, itacurubenses, povos tradicionais dessa cidade, aqui em Pernambuco, com esse projeto que vem aí a assolar e a nos preocupar, né? Então, a usina nuclear em Itacuruba, ela chegou de uma forma muito surpresa, né? Avassaladora para nós, povo itacurubense, principalmente povos indígenas e quilombolas que aqui vivem, né? Porque o que mais está em risco é a questão do meio ambiente, é a questão do nosso Rio São Francisco. E então, desde então, quando a gente soube dessa notícia de que haveria um projeto nessa magnitude, a gente se uniu forças, fomos buscar informações para entender o que se tratava uma usina nuclear, quais os riscos que teria para nós munícipes, para a natureza, né, o meio ambiente, e vimos que a agregar não sentíamos praticamente nada, né? Então, esses grandes empreendimentos sempre vêm com um pacote de ilusão, né? As propagandas de margarina, como podemos se dizer, né, onde vem a trazer benefícios, mas que apenas são falados da boca para fora, mas na hora
de concretizar mesmo o que eles falam, isso não acontece. O meu município Itacuruba, ele é retrato disso, ele é retrato de um empreendimento anterior, como o Otto falou, a barragem de Itaparica, e que as promessas que foram faladas naquela época, elas não foram cumpridas, e os impactos sociais aqui no meu município ficaram. E a retratação, né, dessas pessoas, ela nunca foi feita, pelo contrário, é um assunto que nem sequer é discutido, né? Fingem que nada aconteceu. Então a nossa preocupação de que aconteça novamente mais um impacto social e que agora é uma preocupação bem maior, bem mais ampla, porque além do impacto social, pode agravar o impacto ambiental aqui no nosso município. Queria dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? E estarei aberta, né, a qualquer dúvida também, compartilhar aqui com vocês as nossas experiências durante esses anos que a gente vem enfrentando, né, a luta antinuclear. Sandriane, muito obrigado pela sua participação, pela seu depoimento. A gente se encontra no debate, né, para poder discutir mais. Então, já coloco aqui para os nossos ouvintes que aqueles que tiverem perguntas, né, queiram comentar também, sintam-se à vontade. A gente vai estar olhando os comentários no chat, né, no YouTube e no Facebook. Queria agora passar a palavra para o nosso companheiro Arivan Silva, que é mestre em Geografia. Ele integra a Coordenação Nacional do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o MAN, e a Articulação Antinuclear do Ceará. Né? O Arivan é um companheiro aí de longos anos da Articulação Antinuclear Brasileira, com quem a gente tem esse prazer de compartilhar essas experiências e gostaria de convidá-lo para poder também fazer a sua fala. Erivan, boa tarde, obrigado pela sua disponibilidade e está com você a palavra. Boa tarde, camarada Wilson. É um prazer grande estar aqui para compartilhar com vocês os nossos desafios, as nossas lutas, desde aqui as terras áridas do Ceará. Fico muito feliz pela articulação antinuclear brasileira, através desse projeto de educação antinuclear, e de estar formulando uma contranarrativa a esse processo do programa nuclear brasileiro, que tem, digamos assim, deixado seus rastros de destruição, e, claro, nessas conexões com outros países, né, que estão nessa mesma vibe nuclear, a gente está, digamos, se bulindo aqui pelos lados da América Latina, né? Bom, eu vou rapidamente, talvez, falar de 3 pontos aqui, e aí você vai coordenar aí o meu tempo, companheiro Luiz, quando estiver perto, você dê aí o sinalzinho, senão eu posso falar demais. Mas primeiro eu queria começar com 2 afirmações bem mais gerais, porque como eu vou tratar da realidade nuclear, ou dessa especulação nuclear aqui no Ceará, e como o Wilson já bem apresentou na sua introdução, aqui se trata de uma mineração de urânio. Portanto, eu queria fazer pelo menos 2 afirmações mais gerais com relação à mineração, para poder iniciar falando do nuclear ou do urânio aqui do Ceará. Então, primeiro, acho que é importante a gente compreender que o Brasil é um país minerado e não um país minerador. Isso eu acho que faz uma diferença enorme quando a gente reflete sobre qualquer tipo de mineração, seja a mineração de urânio, seja a mineração de ferro, seja a mineração de qualquer outros minerais que estão no subsolo brasileiro e que são arrancados, que são saqueados muitas vezes, ou principalmente para ser levado para os países centrais, né? E isso tem um histórico muito grande. A história do Brasil minerado, ela começa com o Brasil colonizado, e que esse modelo de mineração ele perdura até hoje. E é desse modelo que a gente fala, né? Ou seja, ou a gente muda o jeito,
o modelo de fazer a mineração nesse país, ou nós vamos virar simplesmente terras mineradas, terras arrasadas, terras destruídas e territórios também destroçados, digamos assim, né? E um segundo ponto afirmativo nessa minha introdução é que, assim como o Brasil foi pensado desde sua colônia sem o povo, a mineração, essa sim também foi pensada até então sem a participação popular. E isso também faz uma diferença enorme, porque quando a gente não participa das decisões do Estado, isso significa dizer simplesmente que o Estado impõe um modelo, e no caso aqui, um modelo de mineração destrutivo, excluidor, e eu posso até dizer mortífero, né? Desde os vários exemplos que nós temos Brasil afora, de mineradoras que invadem os territórios, que chegam nas comunidades tradicionais e desagregam, digamos assim, os modos de vida que esses povos vêm construindo ao longo de vários anos, de vários séculos, inclusive, né? Então, essas duas afirmativas, para mim, começar a minha fala em relação à especulação, como é o tema aqui de hoje, do nuclear aqui no Ceará, não é? Então, primeiro ponto, gente, não é muita novidade para a turma aqui da articulação antinuclear brasileira, mas eu acredito que para alguns ouvintes que estão assistindo agora, ou vão assistir depois esse nosso papo aqui, pode ou deve ter essas informações para poder também ir criando uma criticidade, digamos assim, com relação a esse tema, né? Então, esse tema do nuclear foi um tema muito discutido na década de 70. Vocês também devem saber, naquela década de 1900, que se refletiu, ou se teve uma crise energética no mundo todo, inclusive aqui no Brasil também, né? Para quem não sabe, naquela época teve uma grande parceria entre Brasil e Iraque, inclusive, com relação a petróleos, etc, etc, né? Então, foi naquela época de crises onde os Estados Unidos da América e a Rússia, né, esse polo mais capitalista e o outro polo mais socialista, disputavam a hegemonia no mundo, pontos de energias, né? E foi nessa vibe que se descobriu a mina de Itatiaia. Nós nem podemos ter a graça de dizer, e ainda bem que não, na minha opinião, que a jazida de Itatiaia aqui no Ceará foi os brasileiros e as brasileiras que descobriram, né? Foi, na verdade, algumas tecnologias americanas, em parceria com seus subordinados, no caso aqui, o Brasil, naquela época de ditadura militar, que descobriram essa tal jazida de Itatiaia aqui do primeira especulação, assim como todas as especulações do mundo mineral, que as narrativas sempre utilizadas com relação a essa jazida mina que ia se trazer muita riqueza. A mineração no Brasil, até hoje, nesse modelo que a gente vive, é um modelo que criou-se uma narrativa de riqueza, né? E, infelizmente, para quem não tem as informações completas, digamos assim, acredita, infelizmente, nesse tipo de narrativa. E foi assim que se criou a narrativa da jazida de Itatiaia, da mineração de urânio e fosfato, que estão juntas, que uma vez essa mina, essa jazida sendo explorada, ela seria uma fonte de riqueza para o município de Santa Quitéria, no Ceará, que é onde ela está inserida no subsolo, né? Uma segunda especulação
que também vem se travando até hoje, por parte do consórcio Santa Quitéria, ou seja, por parte das indústrias nucleares do Brasil e da empresa Galvani, que formaram esse consórcio, é que uma vez a mina sendo, digamos, explorada, ela vai trazer muito progresso e desenvolvimento. Isso é uma fala do setor mineral brasileiro como um todo. Especificamente falando da jazeira de Itatiaia, parece-me que isso é muito mais forte ainda. Mas as coisas são colocadas de uma forma muito romantizadas, ou seja, as informações são informações insuficientes para compreender de fato que tipo de desenvolvimento é esse e que tipo de progresso é esse, né? O que nós temos sempre nos perguntado é que para quem é esse desenvolvimento e para quem é esse progresso que eles tanto falam, né? Uma outra coisa que eles vendem sempre, e eu acho que vendem muito para Pernambuco, agora com essa iminência aí da ideia da usina nuclear, né? Já venderam muito lá em Angra dos Reis, até hoje continuam vendendo, é que essa energia é uma energia barata e limpa, né? E nós sabemos, por A mais B, já que nem é barata e nem é limpa, porque toda a estrutura, vocês já imaginaram, por exemplo, o valor que vai ser por extrair esse minério aqui no Ceará, depois vai ser levado para onde? Para poder virar energia, ou seja, esse aumento, ele é muito complexo, caro, né? Isso não dá para a gente fazer uma conta só apenas de quando ele chega na usina nuclear. Tem que ser da questão da tal energia limpa que eles tentam vender, porque todo o processo de extração é feito com um arcabouço, digamos assim, de complicações ou de estruturas que causam, inclusive, o aquecimento global. Nós estamos refletindo, ultimamente, a iminência também de que o planeta está esquentando, e essa ideia da extração, da forma como ela é feita, vai contribuir, porque usa muitos materiais químicos, como aqui no Ceará, por exemplo, o ácido sulfúrico, que isso tem, né, uma dispersão na natureza, etc, etc. E uma outra coisa que vendem também em todos os lugares, desde o início até então, é de que o Brasil precisa de produção de energia, né? E eles falam abertamente nos seus documentos que é principalmente a energia para a indústria, né? Quando a gente sabe que a indústria no Brasil, nesse século, ela teve uma queda grande, né? A gente finalizou ali o ano de 1999, os anos 2000, ali no início do século, para até então, a indústria ela supria pelo menos 35% do PIB nacional e atualmente está em torno de 12%. Ou seja, parece-me que até essa contradição é muito fácil da gente descobrir de que talvez não seja para a indústria, né? E, por último, um último ponto que eu acho que é uma especulação muito grande, e aqui entra a falta de transparência do setor nuclear brasileiro, que essa energia, de fato, é uma energia que é militarizada, historicamente falando, e aqui eu estou falando especificamente do nuclear, não é? É claro que se a gente olhar, por exemplo, para a década de 1940, naquela época tinha um ministério militar, que isso, durante a ditadura militar também se criou esse tal ministério militar, e era esse ministério que cuidava do setor mineral, e foi esse ministério também que cuidou do nuclear. Então, existe muitas informações que eles dizem que não pode abrir, que a sociedade não pode ter conhecimento, porque, enfim, são tecnologias, que não sei o quê, etc, etc. Mas, na verdade, o que existe mesmo é falta de transparência desse setor com a sociedade, né? Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, gente, e aí já falando especificamente mesmo aqui do
tal projeto Santa Quitéria, ou do tal consórcio entre as indústrias nucleares do Brasil e a empresa Galvani, que aqui eu acho que caberia uma reflexão, que a gente pode repetir depois. Todo mundo também aqui sabe de que a mineração de urânio ou nuclear é de responsabilidade específica do Estado brasileiro, né? Aqui no Ceará começa a se fazer uma coisa ao contrário, de que é uma empresa estatal, no caso a indústria nuclear do Brasil, né? Juntamente com uma empresa privada, que é a empresa Galvani. As duas formulam esse consórcio. Isso significa dizer que esse projeto é um projeto que a gente pode dizer do Estado, mas também um projeto de iniciativa privada, né? E, bom, isso desde sempre, desde 2004, que começou a se estipular esse processo, e nessa atual conjuntura que a gente vive, isso piorou ainda muito mais. Então, aqui no Ceará, nós tivemos duas tentativas de licenciamento da jazida de Itatiaia, que foram vencidas, que foram enterradas. E quando eu digo enterradas, gente, é porque foram descobertas, digamos assim, mentiras, uma narrativa para poder tentar ver se colava, mas não colou, né? Isso muito também por uma iniciativa da articulação nuclear do Ceará, que denunciou, que formulou pesquisas, que formulou conhecimentos, que construiu esse conhecimento com as comunidades, com os territórios, com a sociedade cearense, e então um mentiroso de licenciamento da jazida de Itatiaia foi em 1994. Eles inventaram naquela época que o principal minério da jazida seria o fosfato, e que o urânio seria uma coisa meio que insignificante, digamos assim, né? E como o fosfato poderia ser licenciado pelo órgão ambiental estadual, no caso aqui do Ceará, a SEMASSE, então seria muito fácil. Então a SEMASSE recebeu esse estudo, já tinha dado, inclusive, a licença prévia, quando a sociedade descobre que isso seria uma grande façanha do consórcio, ou principalmente da empresa, das indústrias nucleares do Brasil, para poder ter esse licenciamento. Então, rapidinho, a gente articulou essa vergonhosa ação da indústria nuclear do Brasil, né? E daí entrou-se com uma ação civil pública no Ministério Público Federal, e rapidinho caiu, porque todo mundo sabe, infelizmente, talvez nem todo mundo saiba, né? Mas assim, a maioria, quem está mergulhado, principalmente nesse tema da mineração, sabe de que o urânio só pode ser licenciado pelo IBAMA, que é o órgão federal, e tem também ainda uma segunda licença pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, rapidamente caía. Então, aqui, a gente pode dizer uma primeira mentira descabrosa, que eles queriam lubridiar a comunidade cearense, o Brasil como um todo, para poder ter a licença do urânio, quando aqui no Ceará nós temos a maior mina de urânio do Brasil e a 7ª maior do mundo. Uma segunda mentira, gente, que eles tentaram falsear, e aí eles organizaram essa segunda mentira melhor, digamos. Tem duas coisas que o Eichmann deixava muito claro depois que a gente estudou, que um era insuficiências, e a outra coisa era inconsistências nos dados em relação àquilo que estava no EIA-RIMA, né? E depois de idas e vindas, né, depois das audiências públicas em 2014, o IBAMA arquivou esse processo em fevereiro de 2019, um dia desses, inclusive, né? E tem duas coisas centrais que fez com que esse processo, de fato, não fosse
não passasse, digamos assim, e fizesse com que ele fosse arquivado, né? Primeiro, foi a inviabilidade socioambiental, e isso são as palavras do próprio IBAMA naquele momento, em 2019. Então, aqui tem são vários aspectos que não dá tempo a gente discorrer aqui. E um outro é a inviabilidade hídrica, não é? Só para vocês terem uma ideia, o Eyahima narrava de que a água para poder fazer a mineração lá na mina de Itataia seria do açude Edson Queiroz, aqui no Ceará, e no estudo que foi feito, que foi inclusive um estudo feito pela Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, narrava de que o açude vivia o tempo todo cheio, 100%, de janeiro a dezembro de cada ano. Quando a gente sabe que aqui no Ceará, pelo menos, a gente tem 8 meses de seca. E o açude chegou, por exemplo, entre 2012 e 2017, ele chegou a ter somente 10%, 11% da sua capacidade máxima, né? Isso significaria dizer que se naquele período tivesse a mineração funcionando, ele tinha secado muito antes e as pessoas tinham ficado, de fato, sem água. E eu queria finalizar essa minha fala, primeiro aqui, e aí eu pediria para a companheira colocar um mapa que a gente construiu já esse ano, que a gente narra os impactos que podem ocorrer diretamente e os impactos que podem ocorrer indiretamente. Então, se a companheira Juliana, que está aqui por trás, né, já agradecer ela por essa mixagem aí da nossa live aqui. Então, aqui, eu não sei, esse um pequeno zoom seria massa. Beleza. Então, vocês estão vendo esse símbolozinho aqui do nuclear. Esse mapa aqui é o mapa do Ceará, tem esse recorte aqui, né? Aqui é o município de Santa Quitéria. E isso, Juliana, muito obrigado. Tá bom aí, viu? Então, aqui é o município de Santa Quitéria, à esquerda da tela de vocês. E aqui, onde tem o símbolozinho do nuclear, onde está a jazida de urânio e fosfato aqui no Ceará, né? Essa faixa aqui amarronzada, ou seja, mais escura, é a faixa onde engloba vários municípios. Aí tem o município de Santa Quitéria, Itatira, que está logo aqui vizinho, tem o município de Canidé, Madalena, Monsenhor Tabosa, Boa Viagem e, bom, é isso. São pelo menos 6 municípios que podem ser diretamente impactados. Esses municípios, gente, podem ser impactados de várias formas, né? Mas eu vou pedir para Juliana agora deixar ele normal, para a gente visualizar o mapa todo. Então, é o seguinte, nessa outra parte que é mais clara, são os vários municípios do estado do Ceará que podem ser também impactados indiretamente, ou diretamente até, mas a gente foi mais romântico aqui para chamar indiretamente. Por que a gente diz isso, gente? Porque é o seguinte, aqui onde a jazida está, é numa serra chamada Serra do Machado, especificamente onde a jazida está, é uma serra chamada Serra do Céu, e ele é um pico alto. Se a gente olhar do pico aqui, onde está diretamente a jazida, para o litoral, para onde está aqui esses vários municípios, onde tem esse riozinho aqui com esses risquinhos azuis, daqui para o litoral é só descendo, ou seja, uma declividade aí, que toda a água, por exemplo, que pode cair aqui em cima da serra, ela desce para o litoral de alguma forma, né? Então, indiretamente, gente, aqui em cima pode qualquer complicação com relação a material radioativo, seja da pilha de estéreo, seja da pilha de fosfogesso, seja qualquer material radioativo, ele pode escorrer, digamos assim, pela bacia do Acaraú, que é esse rio aqui que está mais à esquerda da tela de vocês, que passa por vários municípios, inclusive o município de Sobral, que tem mais de 200 mil habitantes. Tem a outra bacia aqui, que é a bacia do rio Curu, e a outra bacia, que é a bacia do Aracatiaçu. Nessas bacias tem várias comunidades indígenas, tem várias comunidades quilombolas,
Aqui vizinho ao município de Santa Quitéria, tem um município de Monsenhor Tabosa, que tem a terra indígena Serra das Matas, que tem pelo menos 4 povos indígenas. Tem uma comunidade indígena que fica a 25 quilômetros da Jazida. Gente, essas comunidades podem ser, digamos assim, contaminadas por materiais radioativos veiculados através da água, seja por infiltração desse líquido no subsolo, que isso pode sobrevoar. E para finalizar, não dá mais tempo de falar muito, que meu tempo já acabou, inclusive, não é mesmo, Wilson? Você dá só um zoom, Juliano, só para me explicar uma coisa que eu acho que é fundamental para as pessoas compreenderem o que é que eu digo aqui de impacto direto e indiretamente, inclusive. Dá um zoom aqui em cima. Isso. Se você puder ir um pouquinho para a esquerda do mapa aqui, só onde tem esses pontinhos aqui, ó. Esses pontinhos. Isso. Então, aqui, ó, a gente fez existe um gás chamado gás radônio. O gás radônio é um gás que ele está presente em qualquer mina, seja ela de ferro, de ouro, etc. Mas na mineração de urânio, ele pode ser, aliás, muito mais perverso, porque ele pode desabrochar em maior quantidade, digamos assim, né? Então, e o gás radônio, ele não tem cheiro nem cor, ele se espelha, digamos assim, com uma facilidade muito, muito grande, e a partir de uma pesquisa de uma universidade argentina, eles descobriram que em ventos de 16 km por hora, ele pode andar ou voar até 1.000 quilômetros. E a gente fez aqui, gente, 50 quilômetros aqui da Jazida e 100 quilômetros. Já abrangeria vários municípios, inclusive dessa mancha aqui mais marrom, que pode ser impactada diretamente, como outros que estão nessa faixa que a gente colocou aqui, impactados indiretamente, mas até outros que estão fora dessa faixa que a gente colocou, né? Então, o gás radônio, gente, é um gás muito complexo. Ele só perde para o tabaco, por exemplo, quando se fala em matar, né, de câncer no mundo. É um gás muito complexo que ele pode sobrevoar, chegar na sua casa e você inalar. Não significa dizer que você vai morrer hoje ou amanhã, mas você pode morrer daqui a 5 anos. Ou seja, eu estou fazendo esse alarde todo também para as pessoas descobrirem do que é que a gente está falando quando a gente fala de mineração de urânio, né? Sem falar na radioatividade da poeira, por exemplo, que é uma mina a céu aberto, e aqui vizinho, inclusive, a Jazida, tem assentamentos que estão a 3 quilômetros da Jazida. E essa poeira pode sobrevoar o ar, cair em cima das casas e pode ir para dentro das cisternas que as pessoas acumulam água para poder beber, digamos, no período da seca, né? Então é muito complicado, a gente pode refletir mais sobre isso depois com as perguntas. Eu fico por aqui, camarada Wilson, me desculpe se eu ultrapassei um pouquinho do tempo, mas é isso, camarada, muito obrigado. E aí, Serevano, nós que agradecemos a sua exposição, né? São dados muito preocupantes, né? Assim, e aí, vendo por último esse mapa, a gente percebe o quanto, na verdade, não são problemas localizados, né? A gente está falando de problemas que refletem escalas de tempo e de espaço que são, na verdade, que a gente não consegue mensurar. Mas, bom, vou passar então agora a palavra para a Gabriela Rodrigues, que é advogada, assessora jurídica da Comissão Pastoral da Terra, Nordeste 2. Ela também é vice-presidente da Comissão de Direito da Energia da Ordem dos Advogados de Pernambuco, a OABPE, integra a Articulação Sertão Nuclear aqui de Pernambuco. Gabriela, boa tarde, obrigado por sua participação. A palavra está com você. Boa tarde a todas, a todos e a todas. Eu queria, nesse momento, inicialmente, agradecer, né? Um grande prazer participar aqui com vocês e com essa convidada e esse convidado tão querido, né? Erivan e Sandriane. E queria também parabenizar a articulação antinuclear brasileira por esse projeto. É um projeto que tem apresentado muito bem o porquê
da preocupação, né, com relação à energia nuclear como um todo aqui no Brasil, aí incluindo todo o ciclo do urânio, enfim, sempre com informações de altíssima qualidade. Eu acho que em relação à especulação nuclear aqui em Pernambuco, retomando um pouco aí a fala da companheira Sandriane e do próprio Watson, para quem não sabe, existe esse mega projeto aí, um mega empreendimento energético, visando construir no sertão, mais especificamente na beira do Rio São Francisco, no município de Itacuruba, um complexo com 6 reatores nucleares. Esse complexo ele é orçado em 30 bilhões de dólares, esse é o orçamento previsto inicialmente, né? E com o câmbio de hoje aí ele passa aí dos 160 bilhões de reais. Na verdade, eu até acho importante que a gente traga um outro aspecto, assim, um outro ponto dessa especulação nuclear em Pernambuco, viu, Erivan? Isso é importante até para a gente trocar figurinha, que é o fato de que na região do Vale do Catimbau foi descoberta aqui uma jazida de urânio também, com potencial de exploração comercial. Então, a gente pode estar aí passando, assim, espero que não, né? E a gente que está nessa luta antinuclear, a gente luta por isso, mas a gente pode estar aí discutindo e estamos ameaçados de passar pelas dificuldades tantas que o Erivan descreveu também na fala dele, né? E, enfim, está vivenciando em breve essas disputas, travando essas disputas com relação à mineração de urânio aqui também no estado. Então, dizer um pouco também do histórico de acompanhamento dessa situação de Itacuruba, né, que a Comissão Pastoral da Terra, de que eu sou assessora jurídica, junto com o Conselho Indigenista Missionário, acompanha esse projeto de construção desse complexo nuclear, né, desse complexo de usinas nucleares em Itacuruba, e a situação das comunidades tradicionais daquele município, desde ali por volta de 2010. A principal preocupação e o acompanhamento quanto às demandas daquela população é relativa ao reconhecimento e à titulação dos territórios tradicionais desses povos e comunidades, né, conforme a Constituição Federal. Mas, por outro lado, a gente também debate, a gente também tem essa preocupação, também tem esse olhar em relação ao impacto ambiental sobre o território daquele município e do entorno, né? Tendo em vista que o risco de um empreendimento nuclear ele é algo que ultrapassa e muito principalmente quando ele é localizado, como esse que está previsto, às margens de um rio, de uma bacia hidrográfica tão importante para aqui para o nosso país, sobretudo para o Nordeste. Ele tem um potencial lesivo aí imensurável. A gente não consegue prever exatamente qual é o nível de perigo de um projeto como esse. Então, é importante lembrar também, algo que Sandriane sempre traz muito bem nas falas dela, que essa população de Itacuruba ela já sofreu com o processo de desterritorialização antes por parte das comunidades, né, com a inundação que houve ali em Itacuruba Velho, para a construção da barragem de Itaparica, ali na década de 80. Mas, assim, do que tange a minha área mais de atuação, né, eu acho que é importante a gente trazer aqui, como informação talvez nova, que o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, ajuizou ações diretas de inconstitucionalidade. A ideia era pedir a anulação de artigos de constituições estaduais e também do artigo da Constituição da Lei Orgânica do Distrito Federal, que de alguma forma impeçam ou restringam a implantação de usinas nucleares e também outras formas de disputa sobre a questão nuclear,
tratamento de material radioativo, construção de depósito para lixos nucleares, enfim, nos territórios do respectivo Estado. Então, essas constituições que tinham esses dispositivos, né, que tinham esses artigos, que de alguma forma restringiam ou proibiam o Ministério Público Federal, né, por meio do Procurador-Geral da República, entrou com essas ações no Supremo Tribunal Federal. O argumento principal, né, é de que seria de competência exclusiva da União trazer leis sobre a questão da atividade nuclear, né, de qualquer natureza que seja para a construção de uma usina, seja para a questão do depósito de lixo, enfim. Acontece que é muito interessante analisar as entrelinhas, né, da tramitação dessas ações diretas, e é interessante trazer que algumas ainda estão em tramitação, outras já concluíram a tramitação, e todas foram aí ajuizadas por volta de junho desse ano. E elas tramitaram de forma muito rápida, né? Elas do início ao fim, ou do início até a fase em que estão muito avançada, elas correram todas muito rápida dentro da Suprema Corte. E vale lembrar que esse é um ano em que todos os olhos estavam voltados para conter uma nova onda de Covid, ou os efeitos da pandemia, enfim, o empobrecimento da população brasileira, e essas ações, ainda assim, elas tiveram uma tramitação ali muito silenciosa e muito rápida. Mas, enfim, no que se refere à questão de Pernambuco, que foi a ADI 6897, ela teve uma decisão prolatada, ela teve a decisão dada no dia 4 de novembro, ou seja, aí, cerca de 5 meses, menos de 5 meses depois do início dessa tramitação, entendendo que o artigo da Constituição Estadual, que é o artigo 216, ele seria inconstitucional. Então, essa é a informação que, se você buscar, por exemplo, na internet, é a primeira informação que você vai receber. Mas o que eu queria trazer era trazer esses outros pontos. A rapidez da tramitação, e o fato de que a própria relatora dessa ADI de Pernambuco, dessa ação direta em relação à Constituição Estadual de Pernambuco, ela é contrária a esse entendimento. A ministra Rosa Weber, ela tem um entendimento diferente do que foi prolatado na decisão dela, e ela justifica que se prolatou dessa forma por haver uma compreensão majoritária do STF em relação ao tema, mas ela, tanto na ação direta do Rio Grande do Sul quanto de Sergipe, ela e mais outros 2 ministros divergiram do entendimento de que seria inconstitucional, ou seja, entendem que é constitucional, que não há nenhum problema nessas normas estaduais, e de que esse dispositivo, né, esse artigo, ele, na verdade, trata, não é pura e simplesmente sobre a questão nuclear, mas a questão nuclear, ela traz tantos riscos, ela tem um potencial lesivo tão grande à população e ao meio ambiente, que essa norma, ela também trata, ela também está ali tutelando, como a gente chama, a questão, o direito à saúde e o direito ao meio ambiente. E esses 2 temas, os estados brasileiros, eles podem legislar também, eles têm competência legislativa. Então, é interessante ter isso em mente, de que, apesar de ter havido esse entendimento, esse não é um entendimento massivo da Suprema Corte, esse é um entendimento apenas por maioria, né, e de que essa divergência, no final das contas, ela conta com mais de 1/4 do STF, entendendo que, por ser tão potencialmente perigosa, esse tema, na verdade, poderia também ser legislado pelo Estado ou até pelo Distrito Federal, como no caso. Então, eu acho que esse é um ponto que eu queria trazer bem rapidamente. E o outro ponto, e eu vou ser bem sucinta, também sei que eu já estou estourando meu tempo, e estou trazendo esses pontos que têm um olhar mais específico, mais jurídico sobre essa situação, mas ressaltar algo que Sandriane trouxe, que é
a gente não tem, a população de Itacuruba não teve um diálogo prévio, não teve um debate, não foi informada, não foi consultada, menos ainda, pelo poder público em relação a esse empreendimento. E aí a gente lembra que Sandriane, ela é liderança do povo Pancará, né, que é um povo indígena lá de Itacuruba. E lá em Itacuruba nós temos, além do povo Pancará, mais 2 povos indígenas e mais 3 comunidades quilombolas. Então, nós temos aí, além dos ribeirinhos, além dos pequenos agricultores, né, uma população ampla que vive ali com uma relação muito ímpar, muito específica, muito sui generis com a terra. E essa tradicionalidade, essa forma considerada como de comunidade tradicional, ela já foi reconhecida pela Constituição brasileira, pelas normas internacionais, e o Brasil ele recebeu, digamos assim, essas normas internacionais, ele ratificou essas normas internacionais, e por meio disso, ele precisa tanto informar essas comunidades, quanto consultá-las a respeito desse empreendimento. Né? Não pode ser algo muito verticalizado, que eles cheguem e decidam, olha, a gente vai precisar, a gente está aqui já levantando o muro e construindo o empreendimento. Não pode ser dessa forma. Então, ressaltar só rapidamente, bem brevemente, esse aspecto muito bem colocado por Sandriane, que falou bem claramente que as comunidades têm sido pegas de surpresa, né, pelo poder público com esse mega empreendimento. E para que algumas pessoas, que caso estejam assistindo não tenham noção, cada reator nuclear corresponde a uma usina nuclear. Então, em Angra, a gente tem aí Angra 1 e Angra 2, são 2 usinas, né? Aqui em Pernambuco, o projeto é para construir 6, ou seja, seria o triplo do que a gente tem hoje, né? Atualmente lá em Angra dos Reis. É um projeto de magnitude gigantesca, com um potencial lesivo imenso, né? Já que o Rio São Francisco já vem sofrendo com tantas intempéries e com tantos megaprojetos mal dimensionados e, enfim, sem qualquer tipo de cuidado, como o Watson muito bem trouxe na introdução. Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer. Acho que o restante a gente vai poder debater melhor, né, ao longo das perguntas, e agradecer aí a oportunidade. Gabriela, a gente que agradece a sua participação. Acho que você traz dados fundamentais para a gente entender a seriedade, né, do que é um empreendimento dessa magnitude, né, para o Rio São Francisco, para as comunidades ali daquele entorno. Bom, eu queria convidar a Sandriane para uma pergunta que, na verdade, foi feita aqui direcionada para ela, que é o seguinte: Sandriane, quais são as principais vozes políticas que estão ao lado da sua aldeia, né, nesse contexto de confronto? E aí eu queria também adicionar mais uma pergunta, que a gente está aqui falando de dados que são acumulados, né, ao longo desses anos, né, dados de grandes projetos nessa região, como a gente já bem colocou aqui da transposição do Rio São Francisco, da hidrelétrica Itaparica. A gente também tem nessa região iniciativas de mineração, e aí parece que são danos acumulados que parece que estão sendo desconsiderados nesse planejamento da central nuclear. E aí eu queria perguntar para você quais são esses danos acumulados para os povos tradicionais e para o Rio São Francisco nessa região que vocês, enquanto comunidades, têm enxergado e denunciado. Certo. Então, as vozes políticas que apoiam, né, essa luta antinuclear, né, juntamente não só com minha aldeia, mas como Gabriela falou, Itacuruba ele tem 3 povos indígenas, 3 povos quilombolas, entre outras famílias ribeirinhas, pescadores, né, muitas organizações, comunidades que são contra esse empreendimento por saber do impacto que vem
a trazer às nossas comunidades. E aí, a gente sabe que para político, tudo é muito bem pensado a se colocar contra qualquer ação, qualquer movimento, mobilização e até mesmo empreendimentos, que é como eles falam, grandes empreendimentos. Mas existe sim algumas personalidades que eu, particularmente, não vou mentir, eu sinto uma necessidade maior de mais colocações desses políticos e realmente estar constantemente reafirmando que são contra esses empreendimentos, sem nem algum receio a mais. Mas um fator importante que a gente teve recentemente nas eleições é que tivemos na eleição passada, né, na Câmara Municipal, elegido quilombola, elegido indígenas, lideranças indígenas que foram elegidas na eleição passada de 2020. Eu, enquanto mulher jovem, né, indígena, negra também, pleitei as eleições municipais do ano passado, mas não houve êxito, mas também fiquei feliz pelos nossos colegas que podem estar agregando, levantando a voz nessa bandeira antinuclear. Em questão estadual, eu tenho uma aproximação com não tantos políticos, mas tenho visto alguns deputados se colocarem contra esse empreendimento, como Carlos Veras, Duriel Barros. Tivemos um pronunciamento que eu espero mais um pouco de firmeza do senador Humberto Costa. Temos outros deputados também que me fogem aqui à memória, mas a gente tem sim, graças a Deus, principalmente nessa questão estadual, um número considerável de deputados, né, políticos que teriam em suas mãos o poder de fazer algo a favor. Então, o que aconteceu? Desde 2010 para cá, existem movimentos contra a usina nuclear que pretendem construir em Itacuruba. São mais de 10 anos. Desde 2010 para cá, a gente faz mobilizações dizendo que é contra, o porquê que é contra, quais os impactos ambientais, quais os impactos sociais que pode trazer à nossa população, e fingem que nada está acontecendo. Esse projeto, ele veio, como eu falei no início, ele veio à tona de uma forma muito surpresa, porque tudo era feito às escondidas. Recentemente, há 2 anos, houve políticos que tomaram a frente, eu costumo dizer que apadrinharam o projeto da usina nuclear e hoje defende com fincos, né, com unhas e dentes, que precisa que essa usina seja construída. Mas a gente já tem mais de 10 anos fazendo movimento, palestras, caminhadas, abrindo debates, roda de conversas. Entrou-se a pandemia, fazendo lives como essa hoje que está acontecendo, falando por que a gente não quer usina, falando que tem esse risco, denunciando, e a maioria dos políticos calados. De 2019 para cá, tomou uma proporção maior e a gente cobrou também o posicionamento de alguns políticos, até porque existia a intenção de mudar a Constituição do Estado de Pernambuco, que é esse artigo que Gabriela falou, o 216, né, 216, né? A Constituição do Estado de Pernambuco proíbe a instalação de usina nuclear no Estado, a não ser que as outras fontes renováveis se esgotem. E a gente sabe que é uma coisa que vai durar muitos anos e não vai se esgotar. Um das principais que a gente tem aqui no nosso sertão é o sol. Tem também muitos ventos, tem muitas serrinhas, serrinhas, serras maiores, tem vento, né? Então, vento, sol em abundância. A gente sabe o problema hídrico no país todo. O Rio São Francisco, ele também está super esgotado, ele não tem tanta água. Então, se ele não tem tanta água, por que ele vai ter água para resfriar 6 reatores nucleares? Como é que vai ficar a vida da população ribeirinha em torno desse Rio São Francisco? Então, a gente começou a cobrar dos políticos e a gente, graças a Deus, viu que a maioria era contra esse tipo de projeto, né? Então, os pró-usina nuclear, eles viram realmente que
em questão de âmbito estadual, eles não iam ter êxito em mudar a Constituição do Estado de Pernambuco. E aí veio, mas essa pedrada de solicitar ao STF intervenção em mudar a Constituição do Estado de Pernambuco. O que eu acho que se torna ainda uma falta de respeito, porque como Gabriela falou, e como eu falei, são mais de 10 anos e nunca houve uma consulta prévia à população, se ela concorda ou não concorda. Até hoje, se esquivam de fazer essa consulta prévia, que é um direito constitucional, não só de nós, povos tradicionais, mas de toda a população a seu entorno. Se algo acontecer com esse empreendimento, não vai acontecer só para o município de Itacuruba, mas em todo o círculo vizinho, todas as cidades vizinhas, todos aqueles que dependem do Rio São Francisco, né? Então, são coisas maiores, impactos maiores a ser discutido cara a cara, pró e contra. Não são coisas a serem passadas para mais tarde. Vamos conversar mais tarde, vamos conversar. Aí diz que vai conversar, mas nunca conversa. Na hora do vamos ver, nunca acontece, não é mesmo? Como o Otto falou, o município de Itacuruba, juntamente com outros municípios, foram impactados com a construção da hidrelétrica de Luiz Gonzaga, na década de 80, quando ela foi construída e iniciou-se o processo de funcionamento, e 3 municípios foram realocados do local onde viviam. Só que o município que mais se afastou do local onde vivia era Itacuruba, né? Um município que já era pequeno, mas que tinha um número muito maior ao que hoje tem de população. Meus pais eles falam que era de aproximadamente quase 20 mil habitantes que existiam em Itacuruba, na Itacuruba Velha, como a população aqui costuma dizer. Hoje, nós temos 5 mil habitantes, uma inferioridade. Esse foi um dos impactos sociais que o município sofreu com esse grande empreendimento, como falava. Por quê? A população ela se destrinchou. Muitas famílias que não aceitavam sair dos seus territórios de origem decidiram ir para outros estados, ou para projetos de irrigação que foram criados, ou para outros municípios, juntar outros parentes distantes, e a população foi reduzida. Hoje a gente continua mais de 30 anos, com uma população ainda reduzida, pequena, quando o município vai crescendo ali, a passos de tartaruga, cresce uma ruazinha aqui, cresce uma ruazinha acolá, mas sempre aquela coisa pacata. Como eu sempre costumava conversar com os meus colegas de ensino médio, ao olhar o nosso município, a gente via que o município ele não tinha sido projetado para crescer. Era um município como se fosse uma cidade. A maioria das pessoas daqui do nosso município costuma dizer, parece que foi um município construído para aposentados. Além de ser pacato, é como se ele não fosse sair do lugar, assim, outras coisas não fossem surgir. Então, outras maneiras de empreendimento, de surgir empregos, a gente tem terras para ser plantada, para fazer projeto de irrigação, a gente tem água em abundância para fazer projeto de irrigação, então a gente tem outras oportunidades de alavancar a nossa economia, mas hoje se apegam a um projeto de uma usina nuclear, onde diversos outros países que de fato não têm as fontes de energias renováveis que nós temos aqui no Brasil, estão desativando suas usinas, porque sabe o perigo e os impactos que elas trazem. Aí vem o Brasil, rico em abundância, em água, em sol, em vento, quer porque quer, apenas assim. Os governantes eles dizem assim, a gente quer porque quer, é a única solução. Pá, bateu o martelo. E não é isso que a gente quer. Nós é que votamos nos nossos representantes, a gente quer que eles representem a nossa voz e as nossas necessidades reais. Não é que eles criem necessidades ou que eles falem como representantes que moram a mais de 400 quilômetros de distância de Itacuruba e falam como se tiver realmente saber o que realmente fala, mas não tem coragem de fazer uma consulta prévia com a população. Então, a gente luta durante todos esses por esse direito à consulta prévia, que é um direito nosso, mas que também seja um espaço aberto para trazer os lados negativos e positivos, porque eles criam uma fantasia na cabeça da população, uma pessoa de margarina falando coisas boas, magníficas, né? Como se fosse o céu, o paraíso, e a gente sabe que não é assim que funciona. No Brasil,
piorou. Então, a gente está vendo várias comunidades indígenas aí sendo massacradas por conta de garimpo, sendo massacradas por conta de agronegócio, por conta de agropecuária, e nada é feito. Então, já você, tão rápido para se colocar, se posicionar, a dizer que o nosso Estado ele não tem direito de decidir o que é melhor para nós, população pernambucana, então tomem afinco decisão de proteger os povos que vivem aqui no nosso território brasileiro também, porque está acontecendo massacre de cima a baixo no nosso país, e a gente não vê falar sobre isso. As mídias pouco falam, e os poderes, né, políticos que devem nos proteger, o Estado que deve nos proteger, também não se colocam, não falam, não levam a pauta no Congresso, na Câmara, no Senado, não levam a pauta. E as poucas vezes que vão levar como pauta, que o indígena chega lá, convidado por algum político que realmente pensa no seu povo, a gente é humilhado, a gente é pressionado, a gente é retalhado por um outro político que acha superior a gente, que se acha superior a um povo tradicional. Então, é basicamente isso. A luta antinuclear, ela tem, graças a Deus, ganhado uma assim, de alguns nomes políticos, que peço até desculpa de fugir aqui, mas tem vários nomes, e logo em breve eu espero que eles também se coloquem mais ainda, dando mais ênfase e mais força à nossa luta, porque não adianta só a gente estar falando sozinho, porque a gente precisa construir uma corrente muito maior. Seja você de qualquer estado brasileiro ou até de qualquer país aí no mundo, formar essa corrente show nuclear com a gente para que tome uma proporção maior e uma força maior, para que as pessoas entendam que nem sempre o dinheiro precisa vir em primeiro lugar. É isso, Sandriane. Muito obrigado pela sua resposta. Acho que também fica aí o apelo, né, para que políticos, né, entidades, enfim, organizações, elas também se juntem numa luta que ela não é realmente localizada, né, uma luta que afeta a muitas populações, a muitos grupos, né, a nós que estamos aqui em Recife, a vocês que estão no sertão, né, a várias comunidades ao longo do Rio São Francisco. E o que você chama a atenção é muito importante, porque os povos tradicionais, eles vêm também, eles não vêm apenas denunciando, mas eles também vêm mostrando os caminhos pelos quais a gente pode seguir, né? Assim, o desenvolvimento que a gente quer, né? O desenvolvimento que a gente precisa, né? Então, os povos indígenas, eles não apenas denunciam, mas também mostram as possibilidades de saída para um problema que ele é um problema generalizado. Eu queria trocar um pouco a ordem aqui dos nossos convidados e chamar a Gabi para também poder estender essa pergunta à Gabi, né, que também está aqui em Pernambuco, e acrescentar um comentário, que foi um comentário que o Carajá, José Júnior Carajá, ele fez há pouco, dizendo o seguinte, que fica evidente que as ações no legislativo, no judiciário, visam abrir brechas para a quebra do monopólio do Estado brasileiro no nuclear e na mineração e beneficiamento do urânio, né? Eu acho que o que você está trazendo é justamente uma conjuntura política e jurídica não muito favorável. E aí eu queria estender essa pergunta da Sandriane, fazendo também um questionamento a você, né? Em meio a essa conjuntura, né, que ela é mais ampla, né? A gente vê uma discussão sobre o nuclear, você trouxe muito bem essa questão das ADIs, mas a gente tem também um movimento generalizado aqui no Brasil de desmonte ambiental, né? Desde a questão da Convenção 69, desde a questão do Código da Mineração, enfim, toda uma conjuntura não muito interessante. E aí queria saber também de você quais são as maneiras que a gente tem de incidir, né, juridicamente contra esses desmantelos, esses desmontes que a gente está sofrendo. Eu concordo plenamente, Watson. Eu acho que, na verdade, eu diria que é um desmonte de todas as normativas, né? Todas as normas, em todos os âmbitos a gente tem visto, não só ambientais, mas socioambientais, né? A gente vê aí o ataque direto à Convenção 69. Mas, enfim, voltando um pouquinho, eu queria reforçar um pouco o que a Sandriane brilhantemente já trouxe na fala dela, quando a gente fala do apoio aos povos de Itacuruba, né,
os povos e comunidades tradicionais de lá. E a todas as organizações que estão nessa luta antinuclear, que um forte indício, né, um forte indício não, a certeza, de que Pernambuco, como um todo, ele é antinuclear, ele é, generalizando mesmo, ele é contrário a essa produção energética, é demonstrado pelo fato de que, em 2019, teve a proposta de emenda à Constituição, a proposta 9 de 2019, aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP. E, no início, inclusive, o deputado estadual, o Alberto Feitosa, que foi quem propôs essa emenda aqui, ele parecia estar muito entusiasmado, né? Ele é um dos defensores, né, da energia nuclear aqui no estado, sempre levantou essa bandeira, e parecia que ele estava bastante seguro de que aqui no estado, e por meio dos representantes, né, dos, dos cidadãos aqui de Pernambuco, ele conseguiria modificar a Constituição estadual, né, com essa proposta. E o debate veio bastante acalorado no início, puxado sobretudo por quem era pró-nuclear, né? E quando eles sentiram, porque nós também fizemos ações de incidência, né, por meio, inclusive, da articulação sertã antinuclear, os povos e comunidades tradicionais tiveram um papel importantíssimo, fundamental nesse convencimento. Lembro muito da liderança de Pancará, que vieram e fizeram uma defesa muito bonita do território, do Rio São Francisco, em todos os momentos que a gente debateu, e das lideranças de outras comunidades também. E a gente sentiu e a gente fez, fez o levantamento, né, extraoficial junto a vários deputados e deputadas aqui em Pernambuco, e a gente soube, né, antecipadamente, teve uma previsão, óbvio que a gente não tem como ter absoluta certeza, inclusive porque é um levantamento extraoficial, mas de como seria essa votação se ela fosse levada a plenário de fato. E a gente viu que ele não tinha força suficiente, né? Essa proposta não tinha força suficiente para ser aprovada. O quórum é um quórum mais difícil, porque para você alterar uma Constituição, seja a Constituição Federal, seja a Constituição Estadual, não é maioria simples, né? É uma quantidade um pouco maior de deputados que teria que votar favorável a essa modificação. E essa modificação ia tirar essa restrição aqui na Constituição Estadual. Ia ficar mais, ia permitir já dentro, no próprio âmbito da Constituição Estadual, a construção de empreendimentos que envolvessem matéria nuclear, enfim, seja de lixo radioativo, seja de reatores nucleares, enfim. E isso, para mim, sabe, Sandriane, é exatamente a materialização do que você estava falando, assim. Às vezes a gente nem sabe dizer quem são os deputados ainda que estão apoiando, inclusive porque é um lobby muito pesado, muito, muito, muito pesado. A gente está falando aí de um mega projeto aí de mais de 160 bilhões de reais, algo que, nossa, e para um município que falta saneamento básico, e falta água em Itacuruba. Itacuruba é um município que fica às margens do Rio São Francisco e a população sofre com falta de água, né? Então, assim, é um lobby muito forte de um lado e de outro uma população que precisa muito vislumbrar perspectiva, né? Eles vêm com essa venda de um projeto maravilhoso que vai trazer desenvolvimento, que vai trazer e às vezes eles até usam progresso para essa população que precisa muito de investimento no local, enfim. A gente sabe, e a gente sabe que a população está ficando muito atenta a esse discurso, né? Já passaram por isso antes, com Itaparica, enfim. E acho que é interessante, e o que Sandriane trouxe muito bem é isso, assim, a população, apesar de não ter sido previamente informada dos riscos, informada que empreendimento é esse, consultada, como Sandriane falou maravilhosamente bem, é preciso ser consultado,
Mas ela está atenta a isso. E isso ficou muito claro para mim quando os representantes dessa população na LEP, demonstraram estar posicionados de uma forma, generalizando, e aí não citando o nome de um ou outro deputado específico, ou específica, mas que esse projeto não é bem-vindo aqui em Pernambuco. Acho que fica aí esse recado muito claro. Tanto que a gente sabe que o projeto mais que eles estão visualizando com maior entusiasmo e com talvez a maior proximidade de tentar realizar seria aqui em Itacuruba, né, aqui em Pernambuco. Então, a gente nota esse movimento de tentar sair do âmbito estadual e fazer uma discussão puramente jurídica no Supremo Tribunal Federal para tentar modificar, por uma questão puramente técnica, a legislação estadual, e que isso não é suficiente para trazer esse empreendimento. Não sei se na minha fala isso ficou, talvez tenha ficado alguma dúvida, mas o fato de que o artigo 216 da Constituição Estadual foi declarado inconstitucional, apesar de, para mim, ser um grande ganho a gente perceber que aqui no Estado eles tiveram medo de levar adiante essa proposta de emenda, isso não é suficiente para trazer o empreendimento para cá, né? Existem discussões de outras ordens, inclusive, no âmbito legislativo, de que o Estado, cada Estado membro do Brasil, deveria ser consultado a respeito de um empreendimento desse no seu respectivo território. Isso é algo interessantíssimo, porque para quem é defensor dessa tese, não seria possível que o governo federal, de forma absolutamente unilateral, empurrasse, acho que a palavra é essa, empurrasse um empreendimento com um potencial lesivo imenso como esse para o Estado, sendo que todo o passivo que vai ficar, ambiental, de saúde social, né, toda a vulnerabilidade que esse projeto vai trazer, vai acabar ficando muito a cargo do governo do Estado, entendeu? Então, existe essa discussão também, existem outras discussões, só para deixar claro que aquilo que eu trouxe a respeito da discussão no STF não define que o projeto ele pode ser levado adiante. Além disso, tem a Convenção 69, que a Sandriane também falou, que é o direito de consulta aí livre, prévia, informada e de boa fé, lembrando sempre dessa parte, assim, uma consulta de boa fé aos povos e comunidades tradicionais de Itacuruba. Então, assim, só para resumir um pouco, acho que já falei, inclusive, bastante, a gente sente que o cenário aqui em Pernambuco é um cenário político, apesar do grande lobby, apesar de muitos políticos ainda não terem se pronunciado oficialmente, mas a gente sente um receio, porque as pessoas já têm consciência, né? Depois de Chernobyl, depois de Fukushima, as pessoas têm consciência do potencial lesivo de um empreendimento nuclear, né? A gente precisa, na verdade, reafirmar isso e trazer um pouco mais para a população local. Mas é algo que eu queria ter ressaltado aqui. E bem rapidamente, com relação à pergunta do José Carajá, a gente vê, é muito óbvio quando você analisa os números, né? Se a gente vê um projeto do governo federal que fala aí, que gira aí em torno, inicialmente, de uns 160 bilhões de reais, é óbvio que isso não pode ser dinheiro estatal. É óbvio, a gente não tem condições de tocar um projeto como esse. Principalmente no Brasil, que já vinha, enfim, muito deficiente com relação a políticas públicas. Isso que Sandriane trouxe na fala dela em vários momentos, mas falta de água, falta de saneamento básico. Então, a gente carece de políticas públicas básicas, políticas públicas também voltadas especificamente aos povos e comunidades tradicionais da região. Como é que a gente vem falar de um mega projeto inicialmente orçado, porque todos os empreendimentos nucleares eles tiveram uma modificação do valor, obviamente, do previsto inicialmente para o que foi gasto na conclusão do projeto. Mas a gente sabe disso. E esse lobby, então, quando eu falo do lobby da construção, para a construção desse mega empreendimento, não é só um lobby, não é um lobby tão, digamos assim, não é um lobby restrito ao Brasil, né?
o professor Heitor Scalambrini, ele sempre traz isso, a gente voltar a construir usinas nucleares aqui, a gente ir na contramão do resto do mundo, porque enquanto o resto do mundo está desativando as usinas, e alguns países que ainda não tinham, negando essa matriz energética, né, refutando a possibilidade de iniciar essa matriz energética, as empresas que trabalham especificamente com a construção de reatores nucleares estão buscando novos mercados, porque se está estagnado nos outros lugares, eles precisam de mercados novos. É um setor da economia que movimenta bilhões de dólares, não estou falando nem de real. Então, existe esse lobby mundial assim, muito grande. Essas empresas são empresas que têm um poder e conseguem ter um acesso, né, e um convencimento, inclusive pelo fluxo, né, de dinheiro que é muito alto. É muito grande nos políticos, tanto a nível nacional, quanto a nível estadual e local também, né, especificamente no município de Itacuruba e nos municípios do entorno. Então, assim, a gente vê que não é compatível um empreendimento desse porte, desse montante, e a gente sabe que, de outro lado, a gente tem uma norma aqui brasileira que determina um monopólio estatal. Então, só o Estado brasileiro pode construir, operar e manusear esse equipamento, essa usina nuclear, esses reatores todos dessa central que está sendo prevista. Mas, então, uma coisa não bate com a outra. Aí a gente sabe, existe, inclusive, uma proposta antiga, acho que é de 2011, 2007 ou 2011, eu estou esquecida, que visa tirar do monopólio estatal a construção e a operação dessas usinas nucleares. Então, tudo casa, né? A gente sabe que, na verdade, a ideia é virar realmente um negócio, que o Brasil, o governo brasileiro não vai ter ingerência propriamente quando abrir para o capital privado, né? Então, é algo muito perigoso, porque talvez não tenha uma ingerência propriamente sobre a usina, mas e as consequências, né? E o potencial lesivo de contaminação de toda uma bacia hidrográfica, como a bacia do Rio São Francisco, que é considerado o Rio da Integração Nacional, todo o potencial lesivo que pode acontecer com... não, e nem falo em relação a um vazamento, mas em relação a uma situação como aconteceu em Fukushima, de grande monta, ou Chernobyl nem se fala. Mas o simples fato de afetar o Rio São Francisco com o simples, entre aspas, tá? Mas de não chegar a acontecer um desastre, que desastre também, entre aspas, mas de não chegar a acontecer uma situação como essa de imensas proporções, como foi em Chernobyl, mas o simples fato de a grande demanda de água de uma central como essa, com 6 reatores, que vai estar tirando a água do Rio São Francisco, que já vem extremamente defasado, de essa água que vai resfriar os reatores e volta para o rio, ser uma água que vai voltar para o rio aquecida, então vai modificar, tem a possibilidade de modificar toda a biota ali, todo o meio ambiente ali do rio. Então, toda a fauna e a flora que vive ali no Rio São Francisco podem ser impactados. Então, a gente tem aí inúmeras consequências fora, e aí isso aí é indiscutível, fora a questão do lixo atômico. Porque a usina, ela produz lixo atômico. Ela não existe essa usina que não produza. E aqui no Brasil, a gente vê a situação que foi agora em Angra, inclusive a discussão que foi muito, muito, muito questionada e muito, enfim, com pontos assim absurdos para a discussão a respeito do acondicionamento, né, do armazenamento do lixo atômico de Angra. Então, a gente não tem nem preparo, nem para debater o que vai ser. Isso não, você não vê na fala dos políticos, o que vem depois, né? E como é que a gente vai lidar com isso? Isso não está previsto nesse orçamento absurdo, montante altíssimo inicial, e isso vai ficar a cargo do Estado. Então, como o poder público vai olhar essa situação? Né? É importante a gente ter esse cuidado, essa atenção, porque o lixo radioativo a gente não tem nenhuma ideia de
de tempo que ele vai deixar de ter esse potencial nocivo para a população. Mas é isso, assim, a gente, para finalizar, a gente nota que existe sim essa proposta e essa ideia de se abrir para o capital privado, né? Abrir para as empresas multinacionais, enfim, empresas estrangeiras, porque o Brasil nem teria condições de aportar esse valor num projeto como esse, né? E então, acho que é isso. Eu acho que deu para responder um pouquinho. Falei um pouco demais, né, Watson? Mas já encerro aqui minha fala e agradeço a oportunidade. Acho que você trouxe uma questão muito importante, que é a energia nuclear ela se demonstra antidemocrática, né, e insustentável, né? E aí isso faz com que a gente esteja justamente denunciando essa energia por conta disso, e que essas mudanças legislativas elas já são anunciadas como se já fossem garantidas, né? A gente tem uma Constituição que garante o monopólio do Estado, e aqui, por exemplo, em Pernambuco, essas mudanças são propagandeadas como se já fossem garantidas e superadas, né? Enfim, é justamente contra esse modelo que a gente está denunciando. Bom, Erivan, tem uma pergunta no chat direcionada para você, que foi da Clara Cevalho, que diz o seguinte: Itatiaia já foi prejudicada com esta especulação nuclear em quais aspectos socioambientais? Bom, a mais eu queria adicionar uma pergunta, chamando a atenção para a sua exposição, que você traz uma questão muito interessante, que é sobre o modelo dessa mineração, esse modelo de desenvolvimento, né? Acho que a gente, em todas as falas, a gente acaba percebendo que existe um modelo, e esse modelo ele acaba desconsiderando as pessoas, né? A gente vê a partir, inclusive, do mapa que você mostrou, né? O tanto de comunidades quilombolas, indígenas que são impactadas. E aí eu queria chamar a atenção de um aspecto muito particular. A especulação nuclear aqui no Nordeste, ela se dá em áreas, especialmente de sertão, né? A gente vê o impacto aqui no sertão de Pernambuco, a gente vê o impacto no sertão da Bahia, e a gente, a partir da sua fala, vê o impacto dessas indústrias no sertão do Ceará. A construção de mineração ou de usinas no sertão nordestino faz parte desse modelo de mineração e de desenvolvimento, por entender que essas áreas, justamente, existem pessoas que poderiam passar por problemas, né? E eu fico pensando quando você falou das cisternas, né? Que ali pode acumular alguns resíduos, e parece que as pessoas podem utilizar aquela água sem nenhum problema. E aí, me parece que isso é algo muito comum para o sertão. Aí eu gostaria também de acrescentar essa pergunta para você, se o sertão parece que faz parte desse modelo. Vamos lá, companheiro. Eu acho que a minha internet está meio ruim, gente. Tem hora que fica fraca, e aí talvez, se caiu, tento voltar de novo, tá certo? Então, onde é que eu começo? Eu vou começar pela pergunta da Clara, sobre a história da especulação em relação aos aspectos socioeconômicos, ou socioambientais, aliás, né? Ela pergunta se já foi prejudicado. Na verdade, prejudicado e muito, Clara. Primeiro, eu queria dizer uma coisa que é super importante. A área do município de Santa Quitéria, principalmente aquela que está sobre a jazida de urânio e fosfato, até inclusive a cidade, que é mais ou menos chega a ser uma distância de 65 quilômetros, mais ou menos. Toda essa área, uma pesquisa feita pela UFC, pesquisador da UFC, já afirmaram que existe um grau de radioatividade maior do que em outros locais, digamos, normais, né? Entre aspas aqui. Que lá também é normal, na verdade, né? Mas só por ser um território que existe essa jazida, a radioatividade já é um pouquinho alterada, digamos assim, para além daquilo que é comumente em qualquer outro lugar do mundo, né? A segunda coisa, e agora respondendo à pergunta da companheira Clara, eu diria o seguinte: primeiro, os impactos já são enormes, gente, enormes. No entorno da jazida de Itatiaia, só no município de Santa Quitéria e Itatira,
existem pelo menos 156 comunidades. Isso foi uma pesquisa também da companheirada do Grupo Tramas, que é um grupo de pesquisa sobre trabalho, saúde, lá da UFC, e eles georreferenciaram 156 comunidades que estão ali no entorno, só no município de Santa Quitéria e Itatira, né? Então, existe, Clara, um certo temor, digamos assim, quando se fala do que eu posso fazer hoje para talvez amanhã não significar nada, né? Eu mesmo estive visitando alguns camponeses agora, recentemente, e alguns deles, inclusive, que moram em assentamentos lá bem próximo da mina de Itataia, eles disseram, poxa, eu tenho um certo temor de investir aqui em alguma coisa, tipo, comprar umas cabras, investir, né, na questão da plantação mesmo, fazer alguns projetos de vida, porque eles dizem, eu não sei como é que vai ser amanhã aqui. Então, já existe um impacto, e aí a gente pode dizer que é um impacto econômico e social muito grande, sabe? Porque esse medo que outros territórios já passaram, como, por exemplo, Caetité ainda passa até hoje, Santa Quitéria está vivendo também já há algum tempo, porque essa especulação, como eu narrei na primeira fala, já é desde muito tempo, né? Um outro ponto que eu acho que é fundamental citar aqui, por mais que não tenha sido ainda comprovado com pesquisas, é que uma boa parte de trabalhadores da região, do entorno da mina, que trabalharam nos processos das pesquisas, lá tem 3 galerias, mas tem buracos cavados em uma diversidade lá na região da mina para fazer aquelas prospecções, digamos assim, que foram vários, digamos, né? Vários desses trabalhadores morreram de câncer. Isso é uma coisa inusitada, é claro que não foi feita uma pesquisa para comprovar, porque vocês sabem, e os ouvintes e quem está assistindo, ou quem vai assistir depois essa conversa, fiquem sabendo de que a indústria nuclear do Brasil, eu acho que a do mundo também, ela é uma indústria que não tem transparência, né? Se a gente for olhar aqui para Poços de Caldas, para Caetité na Bahia, para Angra, e nesse processo de especulação aí também lá em Itacuruba, é um processo que não existe transparência. O que existe são fake news, né, maquiadas com uma narrativa de que a coisa é muito fácil, muito boa para o povo, etc, etc. Então, eu diria que os impactos socioambientais, eles tendem a ser muito grandes, sabe? Muito grandes. E aí eu vou entrar aqui numa pergunta que o meu amigo Carajá fez com relação à disponibilidade da água, né? Esse é um dos principais impactos que podem, digamos assim, assolar, e aí já entra também na pergunta do companheiro Wilson, que fez sobre a questão dos sertões, que pode assolar os sertões daquela região, ou aqui dessa região do estado do Ceará, não é? Por que eu digo isso, gente? Para vocês terem uma ideia, e aqui é um fato novo, viu? De agosto de 2021 até 30 de novembro desse ano, de novembro foi anteontem, digamos assim, né? Eles entregaram o EIA-RIMA com mais de 5.000 páginas. Já dá para a gente perceber que esse EIA-RIMA não tem muita coisa séria, porque como é que se escreve mais de 5.000 páginas em 2, 3 meses? É quase impossível isso. Mas o EIA-RIMA já está feito, viu? O que falta agora com relação ao processo da mineração ser liberada tem as audiências do IBAMA, que deve ser marcada talvez para janeiro, fevereiro do próximo ano, infelizmente. Está um processo muito corrido, né? E só para vocês terem uma ideia, a quantidade de água, cara, já que eles estão, que está no projeto, é 855 mil litros por hora. Isso daria anualmente quase 5 bilhões de litros de água.
Só para vocês terem uma ideia, eu visitei a companheirada do assentamento Morrinhos, que está a 3 quilômetros da mina, um dia desses, e lá só tem um poço profundo para 55 famílias, e tem que racionar, senão não dá para todo mundo. Tem aquela filinha de gente de manhã cedo para pegar água no poço. O município de Santa Quitéria hoje, isso é vergonhoso dizer, o município de Santa Quitéria é o maior município territorialmente do estado do Ceará, ou seja, em território ele é maior do que todos os outros. E tem apenas um carro-pipa que abastece o município de Santa Quitéria hoje. Ou seja, muitas famílias, se quiserem água, tem que comprar, e quem não pode comprar, gente, vive de migalhas de água mesmo, entendeu? Enquanto se prevê 855 mil litros de água por hora para minerar urânio e fosfato. Isso talvez a gente pode dizer que é uma das maiores injustiças hídricas que pode ocorrer aqui nos sertões, companheiro Whitson. Isso significa dizer que a disputa desse território por parte da mineração se dá principalmente no que a gente está falando aqui, que da nossa bendita água, né? E com relação à pergunta específica do Whitson, eu vou dizer o seguinte, Whitson, tem um documento do DNPN, que agora virou Agência Nacional da Mineração, de 2011, da qual eles narram de que o Nordeste, na verdade, deverá, na época deveria, né, mas isso vai se concretizando ao longo do tempo, deverá ser, por exemplo, uma casa aberta para acolher a mineração, já que não chove. Olha só as contradições. Então, como não, na visão deles, né? Como não chove, não dá para se desenvolver outra coisa, digamos assim, dá para desenvolver bem a mineração. Só que a tal mineração precisa de água para ser, digamos assim, para passar por um processo de beneficiamento. Isso é um absurdo, porque quando a gente fala que nós vivemos em um estado como o estado do Ceará, que 93% do estado está em áreas semiáridas, e dizer que uma mineradora, que um consórcio injusto como esse lá de Santa Quitéria vai utilizar mais de 800 mil litros de água por hora, enquanto tem assentamentos vizinhos que não tem água para produzir um pé de cebola, isso é, no mínimo, para além de injustiça, é uma coisa assim que não, sabe, que não dá para entender. Então, a população tem que entender, e aí isso daqui, Wilson, quando a gente fala da questão do modelo, né? Acho que a Sandriane chegou a falar disso, de que as pessoas sequer são perguntadas se aceitam ou se não aceitam, né? Nós do MAN, particularmente, da Articulação Nuclear aqui do Ceará, nós estamos refletindo com as comunidades uma coisa muito importante, que eu acho que todos os territórios impactados por grandes projetos, seja de mineração ou não, pode refletir, que é o direito da gente dizer não. Isso eu acho que é uma coisa fundamental para a gente refletir. Então, nós estamos dizendo não ao projeto Santa Quitéria aqui no Ceará, porque nós estamos afirmando que o que aquela região, o que aquele território precisa é de investimento para poder fortalecer a agricultura camponesa, para poder gerar mais emprego do que o projeto Santa Quitéria diz que vai gerar. É uma coisa absurda. Eles dizem que vão gerar 500 empregos diretos e 2.500 empregos indiretos. Só para vocês terem uma ideia. O assentamento Saco do Belém, que fica também a mais ou menos 5 quilômetros da jazida, lá existem 350 famílias. Essas 350 famílias, companheira Clara, falando aqui da história do impacto socioambiental, pode ficar sem a sua produção camponesa, pode ficar sem criar bode, sem criar ovelha, sem produzir milho, feijão e verduras. Por quê? Porque eles podem ser impactados diretamente com poeira, que pode conter metais pesados em diversidade e, inclusive, materiais radioativos. Para além disso, o que eles conseguem hoje comercializar na cidade, na vizinhança, etc., etc., pode acontecer o que aconteceu lá em Caetité, na Bahia,
de que as pessoas ficaram com um certo receio de comprar produtos da região lá do entorno da mina de Caetité, porque as pessoas diziam que poderia estar contaminado, entende? Então, o que nós estamos refletindo é que existe uma espécie de enclave, do ponto de vista econômico. Agora vai chegar a mineração, vai resolver tudo, né? Todos os problemas, as pessoas vão ter emprego, vão ganhar dinheiro. Para nós é ao contrário. As pessoas podem perderem o seu trabalho, a sua cultura, que eles vêm construindo, seus modos de vida ao longo dos anos. Isso é que está em xeque, né? Além disso, as pessoas podem ficar sem a sua natureza, sem a sua água, sem o seu território, sem a sua cultura, digamos assim, que é quem sustenta o povo camponês, seja da comunidade tradicional indígena, quilombola, pescador, ribeirinho, etc, etc, entende? Então, eu diria que isso é um projeto que pode destruir, para além da natureza, a cultura de um povo. E esse povo jamais pode ser destruído, e é por isso que nós estamos em luta, né? Nós estamos aqui desde o ano de 2004, mas principalmente na articulação antinuclear desde 2011, fazendo raiva a esse povo, e nós pretendemos vencer mais essa batalha que a gente está em curso. Nós sabemos que agora é bem mais desafiador. Nós estamos com um governo fascista, um governo que não dialoga com o povo, um governo que não escuta ninguém, e um governo ditador, não é, gente? Acho que isso é o nome. E um governo que colocou o projeto Santa Quitéria como prioridade do ponto de vista da economia nacional. Então, isso tem a ver com a questão da iniciativa privada, porque se fosse só o Estado não conseguiria, segundo, inclusive, alguns analistas do ponto de vista econômico, não conseguiria desbravar 12 bilhões de reais só para poder estruturar o projeto Santa Quitéria, ou seja, instalar, né, para poder depois fazer a mineração e beneficiar. Então, a iniciativa privada é quem está entrando com esse montante de recursos. Então, nós podemos dizer que o Estado entregou a mina de Itatiaia, a jazeira de Itatiaia, para a iniciativa privada. E eu acho que aqui, para finalizar, para fazer esse link com os outros lugares que sofrem com essa especulação antinuclear, aliás, né? Antinuclear somos todos nós, na verdade, mas a especulação nuclear é que, gente, a luta tem que ser totalmente interligada, entrelaçada, digamos assim, entre Pernambuco, entre a Bahia, entre Minas Gerais, entre Rio de Janeiro, entre o Ceará e outros estados que quiserem, digamos assim, entrar, porque o problema nuclear brasileiro é um problema para todo mundo, entende? Então, é o seguinte, uma vez não existindo a extração do urânio do Ceará, não vai existir 6 reatores nucleares em Pernambuco. Uma vez não existindo a extração de minério de urânio no Ceará, a Angra 3 também não tem como funcionar, porque não tem lógica, né? Não tem viabilidade econômica se comprar urânio de outro país, a não ser que ele possa ser extraído aqui no Brasil. É por isso que essa batalha nossa contra a extração ou saque do minério de urânio aqui do Ceará é fundamental. Portanto, a soma dessas forças e dessas lutas fará com que não exista nem a extração de minério no Ceará, do urânio no Ceará, não é? Nem os 6 reatores, companheira Gabriela, aí no estado do Pernambuco, nem Angra 3, e, enfim, o programa nuclear brasileiro se acaba aqui, por isso a gente diz show nuclear. Eu fico por aqui, gente, não sei se já em tom de despedida, mas fico muito grato por esse debate, por essa conversa, e acho que a gente vai complementar essa conversa com o Peruítes na segunda-feira, 19h, na oficina, que será também um diálogo entre o estado de Pernambuco e o estado do Ceará, onde a gente pode contar mais detalhes com relação a esse problema que a gente está enfrentando aqui no Ceará e também aí em Pernambuco. Valeu, compas! Exatamente, Erivan, muito obrigado pelas suas respostas. Você chama a atenção de uma questão que é fundamental, né? A gente está falando da dignidade humana, né?
e o projeto nuclear, o plano nuclear, ele desconsidera o que seria digno para as pessoas, né? O que elas querem para as suas próprias vidas, né? E aí, como o Erivan bem colocou, na segunda-feira a gente vai estar se encontrando às 7 da noite para poder continuar esse debate sobre a especulação nuclear no Ceará e em Pernambuco, né? Na oficina que a gente tem com os inscritos do projeto Educação Antinuclear. Para a gente finalizar, eu vou passar rapidamente a palavra para vocês para fazer suas considerações finais, tá bom? Sandriane. Não, então, desde já eu queria agradecer a oportunidade do espaço, né? Espaço de fala, que é importantíssimo. A gente estar em qualquer espaço que dê brecha para que a gente faça essas denúncias, tá? Porque a gente sabe que essas violações elas são muito graves quando a gente tem um olhar humanizado para realmente a população em si. Porque se a gente tiver o mesmo olhar de alguns políticos, em olhar apenas a economia e perder a sensibilidade humana, o planeta ele não vai aguentar, ele não vai suportar, né? Ele não vai suportar, não só nós, população, mas a natureza, o meio ambiente, ele não vai suportar. Como diz Erivan, essa luta ela tem que estar em conjunto um com o outro, porque se a gente diz que não quer usina nuclear em Itacuruba, a gente repete que não quer em nenhum outro lugar do mundo. Não só aqui no Brasil ou Pernambuco, é no mundo inteiro. Então, a gente também tem que dizer não à mineração no Ceará. Então, eu queria dizer muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando com mais pessoas que ainda não sabem desses projetos malignos, né? E estar aqui com vocês foi um prazer. Prazer é nosso, Sandriane. Gabriela. Eu queria só agradecer, né, esse espaço de debate que é tão rico e uma troca tão interessante de vivências, de experiências, de conhecimento. Concordo com tudo que Sandriane trouxe, não tenho nenhum ai para acrescentar. É isso, se a gente não atentar, não vai ter mais planeta, não vai ter. É algo que não é localizado. Essa soma das lutas é algo que acho que a articulação antinuclear brasileira vem buscando, né, com bastante empenho, assim, ao longo do tempo, para que a gente possa juntar essas pautas que são aparentemente setorizadas, né, Ivan e Sandriane, e tentar fazer a gente conseguir, inclusive, enxergar esse todo e essa cadeia aí que é muito bem conectada, que o Erivan trouxe tão bem. Então, acho que é isso. Vamos todo mundo ficar atento e atenta, e todo mundo dizer show nuclear, né? Eu queria convidar também as pessoas que estiverem assistindo a acompanhar o Instagram da articulação Sertão Antinuclear, que é @usinanuclearnão, e eu não lembro qual é o Instagram da AAB, o OD. Eu acho que é... Tem o AB Antinuclear e ainda tem também o Instagram da Articulação Antinuclear do Sertão, né? Que eu acho que o Erivan também pode aí divulgar, né? Pode trazer. Acho que é importante a gente divulgar aqui nesse espaço, o pessoal, inclusive, que quiser saber mais informações, notícias mais atualizadas. A gente está sempre tentando, por meio das redes sociais, trazer essas informações de forma bem sucinta. É bem bacana. Convido a todo mundo que está assistindo a dar uma checada lá. E agradecer. É sempre muito bom debater com Sandriane, e já encontrei em tantas lives, né, Sandriane? Com o Erivan também. Muito obrigada. E o Watson não tem nem o que falar. Obrigada, gente, e boa noite. Gente que agradece, Gabi. Erivan. Gente, então, só passando para rapidinho agradecer também, agradecer o companheiro Whitson Silva, que é meu parente aí, viu? Silva também, né? Pelo convite, pelas articulações que a gente foi fazendo aí durante a semana, né? Para dar certo aqui esse momento lindo. A companheira Sandriane, acho que é muito legal, assim, a gente se conheceu, acho que no ano passado, também nesses meus remotos aqui, mas, assim, eu acho que não teremos vida no planeta sem a contribuição dos povos tradicionais, e eu não tenho dúvida que os indígenas, os quilombolas, enfim, toda essa camponesada, né, não tem como a gente seguir em frente se não for escutando essas vozes que
seguraram as pontas, né, com muita força, essa natureza viva que ainda tem até hoje, e que só com muita luta a gente vai conseguir preservá-la daqui para frente, que é isso que vai gerar vida, né? A companheira Gabriela, a gente também tem se encontrado por aí afora. Gabriela, muito bom compartilhar aqui esse momento com você. E, enfim, gente, deixar essa mensagem aí de show nuclear. As pessoas podem também acessarem o Instagram da Articulação Antinuclear do Ceará, é exatamente isso, @Articulação Antinuclear do Ceará, você vai encontrar com certeza. Tem algumas coisas que a gente vai botando lá, é meio desafiante, não tem assessoria de comunicação, a gente mesmo que vai lá botando quando vai dando certo, né, e tal, mas dá boa tarde também para os ouvintes e para quem vai assistir depois esse vídeo, etc. Enfim, somos todos e todas contra esse processo, esse projeto nuclear, por isso, show nuclear. Pois é, um show nuclear para todo mundo. Queria muito agradecer também em nome da Joelma do Couto e da Maria Clara, que também são coordenadoras deste projeto, a participação de vocês, a disponibilidade. É muito bom revê-los e revê-las, né? É sempre importante a gente estar aqui discutindo, ampliando essa discussão. Como bem a Erivan falou, né? A gente tem que estar somando essa luta, porque é um problema que é nosso, né? Independente dos locais. Queria também, por último, agradecer a Juliana Ferreira, né, do Grupo Ambientalista da Bahia, que nos deu todo um suporte hoje nessa transmissão. Muito obrigado, Juliana. E aí fica o convite para segunda-feira, a nossa oficina, que vai acontecer às 19 horas. E no próximo sábado, às 4 horas, a nossa última live do projeto, que vai ser sobre energias renováveis. Boa noite para todo mundo e show nuclear.